Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento ao Silene. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã bonita de sol, de calor, né? Mas um calor gostoso. Como primeiro instante, nós vamos passar o microfone para nossa querida Jane, companheira de todos os primeiros domingos do mês, para cumprimentá-los. Bom dia, queridos irmãos. Aproximando-se o feriado do Carnaval, uma amiga nossa que é médium, desde a semana passada, falou: a energia da Terra está muito difícil nesses dias, está dificílima. Então, cuidado no Carnaval, hein, gente? Elevar o pensamento e orar. Como primeiro instante, vamos ouvir a mensagem do Momento.com, que é emocionante. Amor e Justiça. Houve séculos atrás uma tribo cujo chefe era tido como superior aos de todas as demais. Naquela época, a superioridade era medida pela força física. A tribo mais poderosa era a que tinha o chefe mais forte. Mas esse chefe não tinha somente força física, era também conhecido por sua sabedoria. Desejando que o povo vivesse em segurança, criou leis abrangendo todos os aspectos da vida tribal. Eram leis severas que ele, como juiz imparcial, fazia cumprir com rigor. Certa feita, pequenos furtos começaram a acontecer. Ele reuniu o povo e, com tristeza no olhar, frisou que as leis tinham sido feitas para os proteger, para os ajudar. Como todos tinham o de que necessitavam para viver, não havia necessidade de furtos. Assim estabeleceu que o responsável teria o castigo habitual, aumentado de 10 para 20 chibatadas. Os furtos, entretanto, continuaram. Ele voltou a reunir o grupo e aumentou o castigo para 30 chibatadas. Os furtos não cessaram. Por favor, pediu o chefe, estou suplicando, para o bem de todos, os furtos precisam parar. Eles estão causando sofrimento entre nós. E aumentou o castigo para 40 chibatadas. Naquele dia, os que estavam próximos dele viram que uma lágrima escorreu pela sua face quando dispersou o grupo. Finalmente, um homem veio dizer que tinha identificado o autor dos furtos. A notícia se espalhou e todos se reuniram para ver quem era. Um murmúrio de espanto percorreu a pequena multidão quando a pessoa foi trazida por 2 guardas. A face do chefe empalideceu de susto e sofrimento. Era sua mãe, uma senhora idosa e frágil. E agora? O povo começou a questionar se ele seria ainda assim imparcial. Será que faria cumprir a lei? Seria o amor por sua mãe capaz de o impedir de cumprir o que ele mesmo estabelecera? Notava-se a luta íntima dele, que por fim falou: meu amado povo, faço isso pela nossa segurança e pela nossa paz. As 40 chibatadas devem ser aplicadas, porque o sofrimento que esse delito nos causou foi grande demais. Acenou com a cabeça e os guardas fizeram sua mãe dar um passo à frente. Um deles retirou o manto dela, deixando à mostra as costas ossudas e arqueadas. O carrasco armado de chicote se aproximou e começou a desenrolar o seu instrumento de punição. Nesse momento, o chefe retirou o próprio manto e todos puderam ver seus ombros largos, bronzeados e firmes. Com muito carinho, passou os braços ao redor de sua querida mãe, protegendo-a por inteiro com o próprio corpo. Encostou o seu rosto ao dela e misturou as suas com as lágrimas dela.
murmurou-lhe algo ao ouvido e então fez um sinal afirmativo para o encarregado. O homem se aproximou e desferiu nos ombros fortes e vigorosos uma chibatada após outra, até completar exatamente 40. Foi um momento inesquecível para toda a tribo, que aprendeu naquele dia como se podem harmonizar com perfeição o amor e a justiça. O amor é vida, e a compaixão manifesta-lhe a grandeza e o significado. O amor tudo pode e tudo vence, encontrando soluções para as situações mais difíceis e controvertidas. Enfim, o amor existe com a finalidade exclusiva de tornar feliz aquele que o cultiva, enriquecendo aquele outro a quem se dirige. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Para iniciar, nós encontramos num livrinho chamado Justiça Divina, que é um livro do Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico, onde estavam reunidos, uma reunião pública, em 15 de maio de 61, olha quanto tempo já, tá? E ele explica a lei divina de justiça, porque esse livro é todinho feito na justiça, trabalhado os assuntos dentro da justiça divina. 63 anos, né, atrás. 63 séculos, são 4, vai fazer em maio, né? Então ele diz assim, Emmanuel: o espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se encontra. Possuis o que deste, lei de causa e efeito, hein? Granjearás o que vens dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem, e serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Cada um tem a sua escolha, certo? Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos.
o Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Tudo depende de nós. Deus nos dá as oportunidades, sempre, mas também analisa o que fizemos da nossa vida, o que buscamos, aquilo que encontramos, aquilo que procuramos, aquilo que já adquirimos, foi esforço nosso ou erro nosso. Nós vemos assim, com relação ao critério da justiça divina, todos nós que aqui estamos reencarnados no planeta Terra, ainda estamos vinculados a esse mundo de provas e expiações, quer dizer, estamos nos primeiros degraus evolutivos, porque nós sabemos que há mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados e mundos felizes, né? Jesus está no mais alto grau, que é os mundos mais felizes. Então, considerando que nós estamos ainda nos primeiros degraus, nós trazemos conosco imperfeições que precisamos sanar. A encarnação tem essa finalidade de nós caminharmos em direção ao amor. Então, dentro dessa escolha que a Silene acabou de ler aí no livro, a pessoa pode escolher. Ela pode escolher estar num caminho reto e muitas vezes em sofrimento por causa disso, dada a dificuldade desse mundo de provas. Quem escolhe ser corretíssimo é um sofredor, né? Mas sofredor assim nas mãos dos outros, porque dentro de si mesmo a consciência está tranquila. Mas ainda existe, nós raciocinando, esse desejo de justiça, não é? De reparação dos erros. E aí a pessoa tem o seu conceito de justiça, que na verdade quase que se aproxima de uma vingança, né, Silene? Dá a impressão que a pessoa, quando quer justiça, está querendo vingança. A justiça é uma situação em que o ser, ele tem que fazer o que é o certo pelo bem dele mesmo. Aí o que acontece? A pessoa fica cobrando de Deus como se Deus fosse cheio dos defeitos humanos. E imagina que vai acontecer de acordo com o seu sentimento, seu raciocínio. Quantas e quantas vezes em reuniões mediúnicas nós vemos espíritos que estavam ainda vinculados ao mal e se arrependem e comunicam-se através de médiuns, mortos de medo da reencarnação, de que vão sofrer horrores porque eles fizeram os outros sofrerem. Mas não é essa a justiça. A justiça sempre está embasada na misericórdia e no amor. Isso ficou muito claro num livro que nós temos aqui. Inclusive nós já lemos esse trecho algumas vezes, mas vale a pena relembrar, que foi quando Jesus estava conversando com Nicodemos, né? Nicodemos o procurou um dia, à noite, sem ninguém, porque ele admirava profundamente Jesus. E fez aquela célebre pergunta: como é que poderia um ser entrar no reino de Deus? E Jesus respondeu que era necessário nascer de novo. E aí ele não entendeu, mas como nascer de novo? Quer dizer, como que um homem velho vai voltar para o ventre da mãe dele? Ele estava pensando numa vida só nesse momento, Nicodemos, ó. Vai voltar para o ventre da mãe para nascer outra vez. E Jesus conversou com ele bastante
e explicou que era preciso nascer da água e do Espírito, quer dizer, num processo reencarnatório. E como que ele, mestre de Israel, ignorava aquilo? Como é que ele ia explicar isso para os irmãozinhos menores, não é? E aí estava presente com ele naquele momento, depois que o Nicodemos se despediu, estavam junto com ele o Tiago, irmão do João, por isso que no Evangelho de João está relatada essa passagem. Ele deve ter contado para o João, o irmão dele, né? Estava presente o Tiago, que era o irmão do João, e o André, que era o irmão do Pedro. E aí eles, entendendo, conversando, né? Jesus explicou, porque eles queriam entender melhor aquilo tudo que foi colocado para o Nicodemos, né? E eles começaram a entender o mecanismo da reencarnação, da justiça, né? E eles queriam ardentemente penetrar no sentido oculto, né, daquelas palavras de Jesus para Nicodemos. Como que era possível aquele renascimento, não é? Eles ainda tinham a perplexidade que levou Nicodemos a sair dali surpreendido, não é? Esclarecido, claro, porque depois tanto ele quanto José de Arimateia foram os responsáveis por resgatarem o corpo de Jesus e o levarem para o túmulo de José de Arimateia, né, onde foi colocada aquela pedra, porque ele admirava Jesus. Então os discípulos queriam saber, o Tiago e o André. E Jesus pergunta, ó, isso está no Boa Nova, por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou Jesus a eles bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Aí o André, né, ele estava começando a entender, uma felicidade lhe adentrava o espírito. Aí ele perguntou, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que nós não somos todos iguais no mundo? Eu vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Aí Jesus comentou assim, acaso eu não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aí o Tiago, ele fez uma pergunta que deveria talvez ser a pergunta que todos nós faríamos na hora que ouvíssemos isso, né?
ele falou assim: Senhor, eu entendo agora o mecanismo do resgate, mas observando que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Olha que pergunta, gente. Quer dizer, se alguém morreu porque o outro o assassinou, um dia no futuro aquele assassino tem que morrer assassinado também, olha só. Então quer dizer que vai ter sempre um devedor tendo que fazer passar o outro pelo mecanismo da justiça. Olha só o que Jesus fala então. Ele perguntou, né, para o Tiago, na lei de Moisés, como que é o processo da redenção? Aí o Tiago respondeu: está na lei escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Quer dizer, vai fazer passar por um sofrimento que fez passar. Aí Jesus faz uma lição magistral sobre o amor vencendo tudo. Ele diz assim: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tem sentido. Olha só, o raciocínio caminha, mas a gente tem que ter um coração, tem que sentir no coração a emoção. Ele diz assim: ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todos terão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano, né? A justiça está lá nas alturas, então tem que cobrar. Mas olha o que ele diz: e entretanto coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Olha que bonito. Quer dizer, quando houver o perdão, o amor sobressair, a justiça, a dor e o sofrimento são minimizados. Nós vemos muito isso nas obras de André Luiz, aquele livro Missionários da Luz, se não me engano, a história do Sigismundo, da Raquel e do Adelino, né? Sigismundo, em vida anterior, ele matou o Adelino porque ele queria a Raquel, que já era esposa do Adelino, naquela encarnação. Mas aí depois ele desencarnou, ele viu o erro que ele cometeu, e lá no mundo espiritual ele começou a fazer trabalhos de amor e fraternidade, angariou amigos. E aí a Raquel e o Adelino estavam reencarnados na Terra, já tinham um filhinho, e o Sigismundo seria filho deles, para que o amor cobrisse uma multidão de pecados. Olha que lindo, né? E aí?
Continua. Não, a história, então, olha que interessante, né? O Adelino, ele não conseguia, a Raquel não ficava grávida. E o Sigismundo, triste, né? Não conseguia reencarnar, era para ele reencarnar. E tinha um programa reencarnatório de amor em que ele cobriria Raquel e Adelino com o seu amor e ainda ia fazer coisa boa, ia desencarnar por volta dos seus 70 anos de um problema cardíaco, que era uma lesãozinha no coração por causa do erro que ele cometeu com Adelino no passado, né? Mas ele tinha muitos amigos, ele tinha mudado. Mas o Adelino era infértil. A Raquel não ficava grávida, porque no mundo espiritual, durante o sono, ele via o Sigismundo e sentia um pavor, porque ele lembrava inconscientemente que aquele espírito tinha matado, e ele fugia, tinha pesadelos horríveis. Aí ele nem conversava com a Raquel de dia direito, a Raquel triste, achando que ele estava bravo com ela, né? Que tinha algum problema com ela, que não gostava mais dela. Até que o menininho mais velho, de 4 anos, convidou um dia o Adelino para orarem juntos, e aí inspirado pelo instrutor Alexandre, né? Depois vocês leiam o livro, é muito lindo. E aí o menininho falou assim com o pai, comentando: papai, por que você fica mais feliz no trabalho do que aqui em casa, né? Aí quando ele surpreendeu o Adelino, que depois foi conversar com a Raquel, pediu desculpa, disse que não era nada com ela, mas que ele via todas as noites um ser fantasmagórico vindo na direção dele, ele fugia espavorido, sentindo que ia acontecer um mal horrível com ele, acordava com o coração disparado, não dormia direito. Mas aí o Alexandre, que era amigo espiritual da família e do Sigismundo, preparou o ambiente para que eles se encontrassem em espírito. E aí a Raquel, que não estava tão vinculada ao processo, porque ela era mais inocente um pouco, foi levada pelo espírito da avózinha durante o sono, foram passear enquanto ficava o Sigismundo, que tinha sido o assassino, e o Adelino, que tinha sido a vítima assassinada. Aí o Adelino, com aquele medo, mas instado pelo Alexandre, que se revelava na sua luz, ele ficou mais firme, com mais coragem de não sair correndo de medo, né? E aí ele começou a perceber o Sigismundo muito triste, e o Sigismundo, na maior humildade, ajoelhou nos pés dele, pedindo perdão, que ele sabia que ele tinha errado, mas que se ele desse aquela oportunidade para ele, que ele ia fazer de tudo para acertar. Aí o André comenta que naquele momento ele viu a grandeza espiritual do Adelino, porque, compadecido do sofrimento do Sigismundo, e vendo que o Sigismundo estava sendo sincero, a compaixão quebrou uma camada escura que estava revestindo o Adelino, e aquilo caiu como se fossem escamas arrebentando, e o André viu a beleza espiritual do Adelino todo iluminado, perdoando o Sigismundo, né? Olha que lindo. Pouco tempo depois, a Raquel estava grávida e ele nasceu. Enquanto ele estava com aquele medaço, fugindo espavorido, ele não tinha nem espermatozoide para engravidar a Raquel. Olha só, por isso que ninguém pode dizer que não queria ficar grávida, né? Porque quando não quer mesmo, não permite, a reencarnação não chega, não. Tem que haver permissão do casal, né? É. Mas quando a gente olha assim, estudando, eu dei uma estudadinha no livro de Richard Simonetti. Eu gosto muito do Richard Simonetti, ele é desencarnado atualmente,
Mas ele vinha, nas épocas das vacas gordas, ele vinha a Cambé fazer palestra. Logo no início que eu vim de São Paulo, isso 40 anos atrás, ele vinha todo mês. Você lembra disso, Jane? Ele vinha sempre, não sei se era todo mês, quase, né? quase todos os meses. Mas ele não eu ficava. adorava as palestras dele, nossa. Ele não ficava no Paizinho, ele ia embora, porque ele era de Bauru, mais ou menos próximo daqui, 200 e poucos quilômetros. Você sabe que aquele livro Abnegado Servidor, que conta a história do Paizinho, nós escrevemos sobre Cláudio Simonetti. Teve uma dessas palestras que depois, no cafezinho lá, na casa do Paizinho, ele nos chamou e falou assim: o livro que você escreveu, Gigante Deitado sobre o Jerônimo, é maravilhoso. Agora eu vou te dar uma incumbência. Você tem que escrever sobre esse aqui, ó. E mostrou o Paizinho. Falou, a vida dele é extraordinária e não pode ser esquecida. Você precisa escrever sobre ele. Aí nós ficamos com aquilo na cabeça e começamos, né, a pegar com o Paizinho, gravado no gravador. Na época a gente pegava ele mesmo contando as coisas, sabe? Para poder pôr no livro. Você sabe, Jane, que certa vez eu cheguei lá no Centro Espírita da minha mãe, nas visitas que eu fazia para ela todo mês, e uma moça, uma das assistidas lá do centro, uma cooperadora do centro, ela veio falar comigo. Eu soube que você é ligada ao Centro Espírita de Cambé e que você conhece o Paizinho. Eu falei, conheço, ele é presidente lá do centro. E ela falou, eu li um livro dele, achei maravilhoso. Aí, enfim, eu acabei até pegando o livro do Dr. Geraldo depois, numa outra vez, e levei para ela, que era do Dr. Geraldo, né? E você sabe que olha aqui, eu não tinha feito propaganda nenhuma, e ela tinha, na livraria do Centro Espírita, ela viu ali o livro e pegou. O Abnegado Servidor? E ela ficou, não Abnegado, né, do Paizinho, Então ela pegou, leu, gostou e depois ficou sabendo. Aí eu levei o segundo, que era do Dr. Geraldo. Mas é muito interessante isso, para ver como é que chega na pessoa exata quando quer, né? Mas eu estudando com Richard Simonetti aqui a Constituição Divina, ele estuda todas as leis morais, né? E ele fala assim, em determinado momento do comentário dele, o que é justiça? Justiça é não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. E amor é fazer ao semelhante o bem que queremos para nós. Então ele faz assim, desculpa, uma alusão, um estudo a respeito da questão 877 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais. Aí a resposta dos Espíritos, certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe sempre deveres recíprocos. O que acontece muito é a pessoa esquecer que ela tem deveres, acha que é tudo só direito dela, é o egoísmo preponderando, né? Ela tem que sempre se colocar no lugar do seu semelhante, porque tem direitos e tem deveres, né? Então, e ele coloca aqui que o mais elementar princípio, quer dizer, aquele que é inicial de convivência social, recomenda que nos respeitemos uns aos outros, partindo do essencial. Nossos direitos terminam onde começa o direito alheio. Se você respeitar isso aí, você vai viver em paz.
Não é verdade? Então, o problema todo está aí. Aí você vai o quê? Você vai no trânsito. Alguém cortou a tua ida sossegada. Você leva um susto. O que faz? Olho por olho, dente por dente, né? Fala umas palavras lindas, elogia bastante, né? E o que acontece? Muitas vezes acaba em briga mesmo. E o quê? O que você ganhou com isso? Ganhou o quê? Inimizade, nervosismo, né? Ignorância, de todos. No fim, tem casos que acabam onde? Um matando o outro. E o que leva para a família? Nada, deixa a família à deriva, né? E por quê? Por causa de um negócio ali que você não soube refrear. Então a gente está faltando na gente refletir muito antes de tomar alguma atitude. Porque é melhor perdoar, né? É perdoar, é descansar. É a mesma coisa na nossa casa também. Não revidar, fazer calma, tranquilidade. Por quê? Porque muitas vezes, aquele que a gente fala que perdeu a vez ali, não perdeu nada. Ganhou a tranquilidade no seu lar. Não adianta brigar. Chico falava, pega um copo d'água, põe na boca e sustenta aquela água na boca para você não responder. Por quê? Porque se o outro está nervoso, você vai ficar mais ainda. Então é melhor aquele que tem um pouquinho de religiosidade no coração, que ele possa calar, deixar que o tolo outro fale. Entendeu? Então é exercício de educação moral 100%. Ô Silene, você estava mostrando a questão 877 aí através do Simonetti. Nós estamos bem com a 876 aqui do Livro dos Espíritos, que é bem isso aí. Ele fala assim, o Kardec perguntou aos espíritos: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural, que são as leis divinas, né? Aí a resposta dos espíritos: o Cristo vô-la deu. Desejai para os outros, repetindo aquilo que a Silene já colocou. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Aí tem um comentáriozinho de Kardec, O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. É verdade. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos, em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, quer dizer, não fazer ao outro aquilo que não se deseja para si mesmo, é respeitar no outro tudo aquilo que se deseja para si, né? Nessa reflexão do Simonetti, ele diz assim,
Se exercitamos a justiça, respeitando a integridade alheia, como proceder com aqueles que não nos respeitam, prejudicando-nos? Aí ele fala assim, entra o amor. Por quê? Aí se você se colocar na situação do outro, na empatia, vai falar assim, por que será que ele agiu assim? Qual era o pensamento dele? Se ele agiu de uma forma que me prejudicou, ele não está certo, ele está doente da alma. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar uma atitude que seja contrária àquela, o perdão, o silencioso, não preciso estar, né, evitando que se comprometa em novas investidas. Se eu ficar quieto e em pensamento pedir que Deus proteja ele, entendendo que ele está doente da alma, porque uma pessoa que não age corretamente com os outros está doente da alma. Ele não está correto, ele está precisando do quê? De instrução, de prece, de tudo isso. É o que eu posso fazer, certo? Não significa isso que eu sou conivente com o erro dele, não é isso. Mas que eu tenho, certo? Que aplicar essa lei de amor à justiça humana. Para quê? Para a gente ter presídios transformados em hospitais da alma. O que acontece? A gente enfurna, a nossa justiça enfurna o pessoal lá numa celinha que cabe 4 ou 5, tem 30, tem 20. Quando deveria ter o quê? Orientação psicológica, laborterapia, iniciação religiosa. Né? Para quê? Para mudar, porque fica lá, fica aprendendo coisa pior, fica ocioso o pensamento, tudo. Ele tem que trabalhar, tem que pôr as mãos para funcionar, né? E isso não é apenas contra os criminosos, mas no nosso relacionamento social, profissional, familiar. É preciso relevar os males que nos fazem. A gente tem que aprender a sair do tal do olho por olho, dente por dente. Mesmo que se furtem as leis humanas, os ofensores estão indubitavelmente enquadrados na lei divina. Mesmo que se furtem ou mesmo que se burlem? Não, mesmo que burlem. Bom, as leis humanas, nós temos o ensinamento maior de Jesus. Não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai vibrar amor e deixar que Deus cobre, porque cada um, nós lemos na primeira, como o Emmanuel explicando lá na lei divina, cada um colhe o que planta. Exatamente, Osilene, se for considerar isso para as pessoas raciocinarem, as pessoas podem perguntar assim, mas se o amor está acima da justiça e o amor a tudo comanda, por que nós vemos tantos sofrimentos humanos? Gente cega, paralítica, gente passando tanta dor. Será que essa criatura, em outras oportunidades reencarnatórias, ela soube escolher o amor? Porque se nós ainda estamos nesse mundo de provações, nós somos aprendizes de amor. Nem sempre nós escolhemos o amor. Aí vem a dor para cutucar, né? O paizinho tinha uma historinha bonitinha pra gente pensar e raciocinar nisso aí, né? Que tem o cão pastor, né? Ele falou, você já viu como que o cão pastor faz com as ovelhas? Porque ele trabalhou em fazenda, ele era administrador, ele via. Aí eu falei uma vez para ele, não, o que é? Ele falou assim, quando a ovelha, ela sai do rebanho, assim, ou que ela desvia do caminho, ele morde o calcanhar dela para fazer ela voltar para o rumo certo. Quer dizer, ela tem medo de sentir a dorzinha, então ela vai bem certinha, né? A dor é a nossa companheira enquanto nós esquecermos do amor. Gente do céu, nós temos que trabalhar muito o amor no nosso coração. Verdade, né? A gente
lembra uma das palestras do Gigante Deitado, do Jerônimo. Ele dizia assim, que o homem, muitas vezes, tem o corpo físico perfeito, tem uma vida assim, mais ou menos, que deveria ter uma vida mais ou menos equilibrada, mas se ele leva a sua vida para roubar, para matar, para viver, né, sem trabalho braçal dele, ele é um homem, ele pode estar com saúde corporal, mas é um doente da cabeça, da alma. Então, muitas vezes a gente analisa a pessoa, por exemplo, que está numa miséria absoluta, tá? Ela pode ter dois caminhos. Ela pode roubar, se tornar um ladrão, ou ela pode se, né, tornar um homem de bem. Se ela se tornar um ladrão, né, aquilo é a escolha que ela fez. E se você pode usar aquele seu livre-arbítrio para o bem, para viver melhor, para estudar, para trabalhar, para fazer algo de bom para a vida dele, ele teve um ótimo livre-arbítrio. Então, pode ser que ele tenha, a gente fala assim, é uma fatalidade, né? Ele ir para o roubo e se tornou um ladrão. Mas se ele escolheu, ele tinha a escolha dele, podia ser para um bom caminho. Então quer dizer que não existe fatalidade, não, né? A única fatalidade é exatamente a hora que você morre. Bem porque, isso. Né, tem hora que você morre, mas não morreu, né? Então, é a morte mesmo, né? Porque tem aqueles fenômenos de quase morte. A pessoa parece que morreu, mas não morreu. Então, tem que ser a morte mesmo. Essa é a fatalidade, né? Verdade. Eu tenho aqui uma perguntinha, acho que está quase chegando no fim, né? Mas para corroborar isso tudo que foi comentado, pergunta-se a Joana de Ângeles, naquele livro Joana de Ângeles Responde, que algumas pessoas falam que certas dores são kármicas, portanto é difícil se livrarem delas. O karma é realmente inalterável ou não? Ah, não, mas esse é o meu karma, não tem jeito de eu me livrar dele. Muita gente fala isso, né? A resposta dela: o karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. A desdita que se alonga, o cárcere moral que desarvora, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que asfixia, o desar que amargura, podem alterar-se favoravelmente se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as e desdobrando-as em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo e nunca do que Deus lhe faz. Como apraz aos pessimistas, aos derrotistas e como afirmará, é Deus que quer que seja assim, né? Refaze, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Constrói e elabora novos karmas, liberando-te dos penosos que te pesam na economia moral. Lindo. Para finalizar, que nós estamos aqui terminando, porque temos a mensagem do Dr. Zé Antônio, a questão 879 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta dos Espíritos: o verdadeiro justo segue o exemplo de Jesus, porque pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haveria verdadeira justiça. Muita paz a todos, um bom domingo
Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, que possamos ter a caridade, o amor dentro de nós, olhar com compaixão. Olá, amigos. No capítulo de reflexões dessa semana, ou deste dia, nós vamos estudar uma página muito profunda do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata-se da parentela corporal e da parentela espiritual, que Allan Kardec registra nesse livro, o Evangelho, no capítulo 14. E lá tem inúmeros itens. Nós vamos citar alguns itens para vocês verem quantas informações a doutrina espírita nos oferece sobre a questão da encarnação de um espírito dentro de uma família. Primeiro item, nós já estudamos. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Quer dizer, não é o sangue, não é por ser da mesma família que se cria um vínculo entre um ser e outro. É lógico que vai ajudar, mas não é porque é do mesmo sangue. E aqui Allan Kardec vai explicar. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então o corpo está formado, nós já estudamos aqui, e o espírito é escolhido, ele vem se reencarnar nesse corpo em formação. Aí falamos sobre o aborto, falamos sobre a adoção, poderíamos ou não falar sobre a doação de sangue. O que é corpo é corpo. Mas aqui Allan Kardec está só reforçando a ideia de que os laços espirituais não se formam nos laços sanguíneos. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo. Então isso nós já sabemos. Aí diz Allan Kardec, os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que têm ligações simpáticas. O termo simpático lá usado por Allan Kardec quer dizer que com afinidade, que tem simpatia, quer dizer que tem afinidade. Então, normalmente, numa família, estão espíritos afins, que ali se juntam. Aí ele diz assim, que são ligados já por vidas anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca, né, na vida agora atual. Então você vê que a pessoa tem afinidade, o irmão com o irmão, a mãe com o filho com o pai, e assim sucessivamente. Mas também pode acontecer, diz Allan Kardec, que esses espíritos na família sejam estranhos completamente uns aos outros, e mais das vezes espíritos, aí ele usa o mesmo adjetivo, antipáticos, quer dizer o quê? Sem afinidade, ou até com animosidades, com rixas, com ódio um pelo outro, que reencarnam na mesma família como uma espécie de prova, para aprenderem a amar. O próximo é da proposta do Cristo que a gente aprenda a amar aqueles que caminham conosco, principalmente os inimigos. Então, dentro da família, Deus constitui uma das suas principais obras, que é colocar espíritos que não são afins para que se tornem espíritos afins. Não que se amem, mas que se desfaçam os ódios do passado. Então diz aqui Allan Kardec, afastado entre si por antipatias igualmente de outras vidas, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, não se dão. Ou é pai com filho, é pai com filho, é mãe com filho, irmão com irmão. E que estar ali na mesma família faz parte das provas da vida, quer dizer, é uma prova a ser vencida. Então não é a consanguinidade, diz Allan Kardec, que vai dar o verdadeiro laço de família, mas sim a simpatia, essa sintonia entre os espíritos e a comunhão dos pensamentos, os quais prendem esses espíritos por longas datas, desde antes da encarnação, durante e depois, vão estar sempre ligados, né? Segue-se que dois seres, diz Allan Kardec, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que os que forem do mesmo sangue. Então Allan Kardec está nos ensinando que às vezes há tanta dificuldade entre dois espíritos e muita facilidade entre a gente e outros de outra família. Por quê? Porque ali nós já temos vínculos de outras vidas. Aqui nós temos vínculos, mas às vezes negativos, que precisam ser desfeitos.
Então eu me lembro aqui de uma experiência que eu vivenciei dentro da minha família, com conhecidos dos meus pais, não eram conhecidos meus. Muito forte a experiência. Por quê? Porque tratava-se de uma senhora de uma cidade interior de São Paulo, uma senhora espírita, dedicadíssima, eram lá os pioneiros do espiritismo naquela cidade do interior do estado de São Paulo, onde inclusive eu morei há alguns anos. Ela tinha 2 filhas que não se davam, se odiavam, na verdade. E ela, como espírita conhecedora desses postulados, ela sabia que a missão de mãe era ajudar a neutralizar aquele ódio que existia entre esses 2 espíritos, para que pelo menos deixasse um dia a Terra em condições melhores do que quando vieram para cá. E quem vem com ódio, com mágoa, tem que se libertar disso aqui na Terra, voltar para lá em paz, com a consciência em paz, para desfrutar de uma vida melhor no mundo espiritual. E essa nossa querida amiga da minha família, ela fez de tudo até que ela viu que a coisa complicou de vez. Um dia, uma das filhas era médium, trabalhava com ela na mesa mediúnica dentro da casa espírita. A outra, por ódio da irmã, se afastou completamente da família e se vinculou a uma outra religião, que eu não sei qual é. Sumiu de casa, isso adultas, as 2 adultas. E a mãe um dia adoeceu profundamente, leito de morte, já nos últimos dias de existência. Ela começa a receber a visita dos parentes que sabem que ela está partindo. E de repente chega essa filha que fora médium, que havia mudado de cidade, havia mudado de cidade, que fazia algum tempo que ela não via. Ela se aproxima e revela para a mãe que tinha mudado de religião. Falou: mãe, eu não sou mais espírita. Hoje eu frequento uma outra religião. Me preocupa saber que a senhora está partindo sem ter sido batizada. Olha a preocupação dela. E a mãe, coitada, né, olhou e falou: nossa, tantos anos estudando a doutrina e não entendeu nada. Né? Porque não é o batismo que transforma. Na verdade, ela tem que ser batizada no sangue, como disse João Batista, falando de Jesus: virá aquele que batizará no sangue. E Jesus está dizendo que o verdadeiro batismo é a transformação moral. E ela estava ali preocupada com um batismo cerimonial, ritualístico, para que a mãe, ao falecer, pudesse ir para o reino dos céus. Nisso chega a irmã, na mesma hora que ela estava ali. Ela entra e dá de cara com a irmã que ela odiava, mas esquece a irmã, olha para a mãe que está partindo, se preocupa com a mãe, fala: mãe, sei que faz anos que eu não venho aqui em casa, sei que a senhora não tem sabido da minha vida, que eu tenho sido até relapsa como filha, mas a verdade é que eu sou de outra religião, não me sentia mais à vontade aqui na casa da senhora, e aliás eu estou muito preocupada, porque a senhora vai morrer sem ter sido batizada. Aí essa amiga, essa senhora, já com bem mais de 80 anos, ela olha para essa filha e pensa: pai, só sua imensa bondade poderia proporcionar isso. Aí ela pergunta para a filha: qual é a sua religião? Aí ela conta qual é a religião. A irmã olha assustada, é a mesma da irmã. As 2 estavam vivenciando a mesma experiência religiosa. Quando a mãe olhou e viu as 2 filhas querendo pela primeira vez a mesma coisa, que ela se batizasse, ela disse: olha, se vocês concordarem que eu devo batizar, pode chamar o pastor de vocês. E as 2 irmãs se olharam pela primeira vez em anos e anos e anos e anos. Concordamos, então vai lá chamar o pastor. Imagine a alegria dessa mãe espírita, mas espírita pura, sabendo que aquilo não ia ter nenhuma modificação no seu quadro ao desencarnar, mas vendo as filhas se unirem pela primeira vez da vida. Imagine a alegria dessa mãe. Então ela não teve nenhuma dificuldade de poder se expor a esse ritual. Veio o pastor, batizou, tudo, para que horas depois, ou no dia seguinte, ela viesse a desencarnar, não só em paz, mas profundamente feliz de ter partido da Terra, cumprido sua missão, com a sensação, né, de ter cumprido sua missão de ver as 2 filhas, espíritos ligados por laços consanguíneos, mas sem laços espirituais positivos e negativos. E com isso ela parte em paz, feliz, e
conhecedora de que a função, uma das funções da família é proporcionar o reencontro e a afinização das entidades que reencarnam ali na condição de parentes. Fica aqui essa reflexão para esse programa de hoje. Muito obrigado a todos pelo carinho daqueles que têm assistido e muita paz. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.